vontade, para o Senhor fazer em nossas vidas conforme o Senhor quiser. Nós nos rendemos a Ti, entregamos a Ti o nosso coração, todo o nosso amor. Boa noite. Boa noite. Agradecemos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Eu vou dizer, começando um ano, porque a gente já fez uma reunião esse ano, não foi? Antes de viajar, fez no dia 2. A gente não anda em regras, em normas, a gente fica preso ao tempo. E nós começamos um ano, e nós viajamos, e nós aproveitamos, descansamos. Estamos aqui mais uma vez para continuar com o propósito que Ele tem colocado em nossos corações, de apresentar um Deus simples, um Deus de amor, um Deus que fala ao nosso coração e nos diz que nós podemos confiar nele, que com toda certeza Ele cuida de tudo. Quanto mais nós entramos em comunhão com Deus, quanto mais nós conhecemos Ele, quanto mais nós mergulhamos na presença dEle, mais nós desfrutamos dessa paz. Mas nós descobrimos que Ele tem o controle, e o controle dele é perfeito. E nós agradecemos a Ele por isso. Nós escutamos a voz dele em nosso coração, dizendo: não temas, filho, porque eu sou contigo, eu te sustento com a minha destra. Não temas, filho, porque eu te criei, eu te chamei pelo meu nome, tu és meu. Nós escutamos a voz dele falando ao nosso coração, dizendo: não tenha sobre ti nenhum cuidado, nenhuma preocupação, porque todo cuidado pertence a mim, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor abriu a porta para nós entrarmos no descanso da Tua presença. E nós te agradecemos por isso. Apresentamos o nosso coração neste momento, para que o Senhor venha nos conduzir com o Teu amor e com a Tua graça. Aleluia, em nome de Jesus. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Para quem Boa noite. chegou depois. Ah, Jesus, depois de uns dias de descanso, merecido e bem aproveitado, nós voltamos então, como eu falei antes, ao propósito que Deus colocou em nossos corações. Ao propósito de conduzir para a presença do Pai. O propósito que Deus colocou em minha vida não foi de pregar uma religião. O propósito que Deus tem colocado na minha vida nesses dias não é de montar uma denominação ou
juntar igreja ou pessoas. O propósito que Deus tem colocado no meu coração é de levar as pessoas uma por uma. Aqueles que Deus trouxer até mim. Uma por uma. Para a presença dele. Está aqui, Senhor. Mais uma. Às vezes nós pensamos em grandes coisas, em grandes denominações, em grandes condições, em grandes estruturas. Aí eu lembro de uma história de uma menina na praia, em que a maré baixou e várias estrelas do mar estavam na areia e o sol começava a esquentar. E daqui até a maré voltar, a maioria daquelas estrelas do mar iriam morrer secas. E a minha estava pegando uma por uma, ia lá e jogava na água. Pegava uma e jogava na água. Aí um homem passou, olhou aquele monte de estrela do mar e falou assim: menina, tu não tá vendo que isso não vai dar certo? Não vai dar certo, você não vai conseguir salvar todas elas, você não vai fazer nenhuma diferença. Ela pegou uma estrela do mar, mostrou para ele e falou assim: para essa aqui faz diferença. Aí jogou na água. Pegou outra estrela do mar, virou para ele e falou assim: para essa aqui faz diferença. Jogou na água. Pegou outra estrela do mar, olhou para ele e falou assim: para essa aqui faz diferença. Às vezes nós estamos preocupados com uma multidão de pessoas. E eu parei de me preocupar com a multidão de pessoas e tenho me preocupado com você. Especificamente com você. Jogar você no mar da tranquilidade do Espírito. Fazer com que você compreenda o descanso que nós temos em Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre descanso. O descanso que Deus proporciona para nós. As pessoas, elas têm criado tantas teorias acerca do descanso. Tantas teorias, tantas coisas. Mas eu quero mostrar para você hoje um caminho na palavra em que existe um descanso diferente dos outros e principalmente eu quero ensinar você como chegar nele. Amém? Esqueci de dizer, esse era o título. Descanso. Para colocar, para ficar registrado. Para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no comecinho, em Gênesis. Gênesis 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados. E havendo Deus acabado no dia 7º da sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o seu 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Uma das perguntas que eu fiz desde menino foi: quando Deus criou as coisas, Deus ficou cansado? Deus se cansa? Deus se cansa? E aí eu imaginava na escola bíblica Deus fazendo aquela obra toda,
haja luz, haja fazendo o homem. Deve ter passado o dia todinho ali fazendo o homem, cada detalhezinho. E no final do dia, então, o homem virou alma vivente. E aí foi o sexto dia e Deus fez, ufa, amanhã eu preciso de folga. E é assim que a gente pensa, né? Só que quando eu leio essa palavra, eu entendo que ao final da criação, Deus encontrou uma condição, ou Deus criou uma condição em que nada mais precisava ser feito. Tudo estava pronto. E essa condição onde nada mais precisa ser feito é uma condição de descanso. O paraíso, o Éden, o jardim de Deus é um lugar de descanso. Mas não de descanso, daquele tipo de descanso assim, eu estou cansado, eu vou lá e descanso e depois volto para a atividade. Por exemplo, eu trabalhei o ano todo, cheguei em janeiro, tirei férias, descansei e aí volto às atividades para trabalhar mais um ano, porque todo trabalhador precisa de descanso. Sim, todo mundo precisa de descanso. Todas as coisas, todas as máquinas, tudo precisa de descanso. A terra precisa de descanso, plantas precisam de ter um tempo de descanso. Homens, animais que trabalham no campo precisam ter tempo de descanso. Esse descanso, essa pausa para recompor forças e retomar atividades, faz parte da natureza. Que é uma das coisas que as pessoas têm esquecido hoje em dia. Tem gente que trabalha tanto e tem ficado tão estressado que se esquece que é preciso descansar. Se esquece que é preciso parar para descansar. Mas esse descanso do qual Deus se refere, ele não se refere a você simplesmente descansar por um momento. Ele quer dizer para nós que existe uma condição nele e que existe um descanso em que nós podemos entrar nele, entrar nesse descanso, e essa condição de descanso ela é permanente. Não é só descansar, é entrar num descanso, entrar no lugar do feito, entrar no lugar onde as coisas já estão prontas. Quando Deus fez o Jardim do Éden, desculpe. Quando Deus fez o Jardim do Éden, Deus fez aquele jardim para que o homem não precisasse trabalhar nele. Mas Deus não colocou o homem lá para ser o jardineiro? Não. Deus não deu um trabalho ao homem. Deus deu uma função. Função é diferente de trabalho. Função é você fazer alguma coisa naturalmente, que você vai agindo naquilo ali. Deus, ele foi dando nome às plantas, foi cuidando. Adão não precisava plantar. Adão não precisava arrancar a erva daninha, porque não tinha erva daninha no Jardim do Éden. Adão não precisava fazer agricultura. Adão não precisava fazer nada disso. Tudo estava pronto no jardim e havia uma condição ali de nascer, crescer e morrer, em que tudo aquilo que Adão precisava, ele já tinha ali. Uma situação como viviam os índios, como é que a gente chama na economia de subsistência, ou seja, ele ia lá, tirava aquilo que precisava e a própria natureza se encarregava de reproduzir novamente. E durante esse ciclo, muitas comunidades viveram durante vários anos. Inclusive os índios, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, era assim que eles viviam. Eles não tinham uma agricultura, mas muito peculiar, viviam mais da caça e da pesca. E do cultivo de coisas que já existiam ali na natureza. Não tinha aquela agricultura para produzir, para juntar em celeiros, para poder distribuir para outras comunidades. Era mais algo assim plantado ali para subsistência. Vamos plantar aqui um monte de macaxeira aqui perto, porque a gente vai comer daquilo que a gente plantar. Ou para quem não é de Alagoas, vamos plantar aqui um bocado de aipim, de mandioca. Vamos plantar uns milhos aqui, o tanto que a gente precisa para a gente comer. Não vamos derrubar mata para poder plantar. Não vamos fazer um latifúndio de plantio de milho aqui
no Brasil ou na terra onde eles estavam, depois que foram feitos isso. E no Éden tinha essa condição de descanso. Mas o homem não quis ficar lá, ele saiu do descanso. Quando Deus trouxe os mandamentos, a lei para Moisés, um dos mandamentos era guardar o sábado. O que Deus falou naquela lei? Deus falou assim, olha, vocês precisam parar para descansar. Por um momento. Já que vocês não têm tido descanso das coisas, já que vocês não estão conseguindo encontrar um descanso em mim, vocês precisam parar para descansar. Então vamos instituir aqui uma lei, vamos criar a instituição do sábado. No sábado ninguém faz nada, no sábado ninguém vende, ninguém compra. E aí criou-se então a instituição do sábado, lá na lei de Moisés, que passou por anos e anos e anos, até chegar em Jesus. E o que foi que Jesus disse? Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. Porque quando Jesus começou a andar aqui na terra e curar as pessoas, ele curou homens no sábado. E disseram que ele tinha demônio porque ele criava as pessoas no sábado. E sabe qual foi a frase dele para aqueles homens? Ele falou assim, meu pai trabalha até hoje. Porque a condição do descanso não está em você parar de fazer as coisas. A condição do sábado, ou o ano sabático, ou um dia sabático, não está em você parar de fazer as coisas. Até porque hoje em dia é difícil você parar um dia para fazer tudo. A condição de descanso é, existe uma condição no seu coração em que você descansa em Deus. Existe uma condição de paz dentro do seu coração em que você encontra ali aquele descanso. Porque trabalhar para separar um dia, para descansar e depois voltar a trabalhar, mas a sua cabeça está ali ainda trabalhando naquilo, colocando no seu trabalho, colocando no seu esforço a sua confiança. Essa condição não é a condição de Deus. Quer ver um exemplo? Salmo 127. O que é que diz o Salmo 127? Eu gosto demais desse salmo. E nós nos labutamos, e nós nos esforçamos, e nós gastamos tanto tempo com coisas de trabalho. Não estou dizendo que você não deva fazer isso. A questão é que se você fizer isso, mas não houver no seu coração o entendimento do descanso, do controle de Deus, você está fazendo tudo isso para nada. Vou dizer de novo. Se você trabalha, se você estuda, se você faz curso, se você se esforça muito e você coloca nisso a sua confiança, se não há no seu coração o entendimento de que Deus tem o controle de tudo, se não há no seu coração a certeza, a fé de que Deus está cuidando de você e de que as coisas elas acontecem no tempo determinado e de que Deus tem o controle da sua vida, todo o seu esforço ele vai ser inútil. O que é que diz Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se você não fizer uma casa, se você não edificar uma vida, se você não edificar uma família na presença do Senhor, descansando nele, você está fazendo tudo em vão. E tem muitas pessoas hoje que estão vivendo a vida, se esforçando, conquistando grandes coisas materiais, e quando elas conquistam, elas param e dizem assim, estou vazio. Isso é vão, eu não estou encontrando sentido para a minha vida. Sabe por quê? Porque não foi edificado no Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Tem um ditado que fala que não existe fechadura boa para bandido. Não existe segurança no mundo suficiente que possa impedir a pessoa de entrar. E quando nós assistimos aqueles filmes de assaltos a bancos, desde Truque de Mestre a Casa de Papel e qual é outro? Lembra outro filme bom aí de assalto a banco?
11 homens, um segredo. Esse é bom. Quando nós temos esses filmes, nós vemos que as pessoas elas trabalham e fazem toda uma segurança e tecnologia, mas sempre se encontra uma brecha. Hoje os bancos gastam fortunas para criar sistemas de segurança para as suas contas, mas sempre tem um hacker achando uma brecha. Sabe por quê? Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar o seu coração, se a sua confiança não estiver em Deus, todo esforço, você pode colocar 1000 câmeras. Todo esforço que você fizer vai ser inútil. Inútil. Sabe por quê? Porque você vai estar preso dentro de uma fortaleza e inseguro. Mas se você confia em Deus, você faz como a gente algumas vezes. Dorme de porta aberta. Esquece o portão aberto e quando volta, tá do mesmo jeito. Uma vez a gente saiu para a igreja, o portão ficou aberto, a gente não fechou direito. Quando a gente voltou tarde da noite, acho que era mais de meia-noite, estava o portão aberto, a chave no portão e o cachorro na porta. Engraçado que o cachorro, toda vez que a gente abria, ele saía desesperado. O cachorro que a gente tinha anterior, o Scooby-Doo. Abria o portão, dava um vacilo e saía correndo. Dessa vez ele ficou parado na porta. Quando a gente chegou, ele estava lá em pé na porta, no portão. A chave no portão, o portão aberto e ele lá. Como dissesse assim, eu sabia que vocês iam voltar, estava só esperando. E a gente acha muito engraçado aquilo. E nós continuamos a nossa vida rindo e confiando que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será, versículo 2, levantar de madrugada, repousar à tarde e comer do pão de dores. Ou em algumas traduções tem comer do pão que penosamente granjeaste. Pois o Senhor aos seus amados, Ele dá enquanto descansam. Algumas traduções falam porque o Senhor aos seus amados, Ele dá o descanso. Nessa minha tradução aqui está porque o Senhor aos seus amados, Ele dá o sono. Mas as traduções mais antigas, ela falava assim, porque o Senhor aos seus amados, Ele dá enquanto descansam. Quando você descansa no Senhor, quando você entra nessa condição de descanso, quando você entra no Éden, sim, quando você entra no paraíso, aí você entra numa condição em que você não precisa se preocupar em vigiar a cidade, porque o Senhor guarda. Você não precisa entrar numa condição de preocupação em edificar uma casa, porque o Senhor edifica. Você não precisa entrar numa condição de adquirir riquezas, porque o Senhor, segundo as suas riquezas, Ele supre todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Entenda, Deus quer nos trazer de volta para a condição de descanso. Deus quer nos trazer de volta para o Éden. Deus quer nos trazer de volta para uma condição onde tudo está feito. Deus quer nos trazer de volta para uma condição onde nós iremos encontrar descanso. Foi o que Jesus falou. Pula lá para Mateus. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 a 30. Não, eu creio que eu anotei errado. Desculpe. Ah, não, tá certo. Eu estava em Mateus 12. Mateus 11, 28 a 30.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos os que estão cansados. Vinde a mim, todos os que estão tristes. Vinde a mim, todos os que não aguentam mais esse mundo. Vinde a mim, todos os que estão sobrecarregados com as coisas da vida. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque eu sou a porta. Vinde a mim, porque eu pego vocês e coloco vocês de volta do lugar de onde vocês nunca deveriam ter saído. E esse lugar se chama paraíso, descanso, Éden, jardim de Deus. O Evangelho, a graça de Deus, o poder de Deus nos leva de volta para esse lugar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que ele está dizendo com tomai sobre vós o meu jugo? Ele está dizendo o seguinte: vinde a mim, que eu vou dar descanso a você, mas não tem como ser do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Jugo é aquilo que dá a direção. Jugo é o que é colocado no seu pescoço para dar direção. Vinde a mim, se você estiver cansado e sobrecarregado, eu vou dar descanso para você, mas tem que ser do meu jeito, porque do seu jeito não dá certo. Adão. Tem que ser do jeito de Jesus. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Eu sei o jeito certo de fazer. Porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. A sua mente, a sua alma só vai conseguir encontrar descanso naquele que é manso e humilde de coração. Por isso, quando eu falo para você sobre vida em Deus, sobre vida no Espírito, eu não falo de uma vida numa igreja, eu não falo de uma vida numa religião. Eu quero levar você para a presença dEle. Busque a presença dEle, porque na presença dEle, que Ele é manso e humilde de coração, você vai encontrar a direção, você vai encontrar o jugo que é suave, um fardo leve. Ele vai colocar sobre as suas costas algo que vai trazer paz para você, conforme a direção dele. Ele é aquele que pega você e traz de volta para o descanso. Esse foi o motivo pelo qual Jesus morreu naquela cruz. Qual foi a frase que ele disse para o ladrão na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje você vai encontrar descanso. Hoje eu vou colocar você no descanso. Só que nós não precisamos morrer como aquele ladrão para entrar no descanso. Nós podemos entrar no descanso hoje. Como? O Éden não é um lugar físico. O paraíso não é um lugar geográfico. E tem pessoas que acreditam nisso, nesse espaço geográfico. Queridos, o Google já mapeou o mapa, já mapeou o mundo todo. Os satélites. Quantos satélites existem rodeando a Terra hoje? Milhares. Milhares de satélites filmando. Você mapeia cada centímetro, você consegue visualizar cada coisa. Tem um filme com Will Smith que fala sobre isso. Como é aquele filme? Acho que é Inimigo de Estado. Muito bom, que com satélite assim, olha, eles conseguem identificar cada pessoa. Interessante. E hoje as pessoas podem ser vistas assim, de satélites. Nada está escondido aos olhos. Então por que não acharam o Éden ainda? Porque Deus escondeu. Não. Deus não escondeu o Éden. Deus ele tem mostrado o Éden para nós todos os dias. E o Éden
é mostrado para nós na condição do Espírito Santo dentro de nós, porque no Espírito ele nos leva para o lugar de descanso. Que lugar é esse? O lugar do feito, o lugar de fé, o lugar onde todas as coisas já estão prontas, o lugar onde você pode descansar o seu coração. Não é um descanso, um momento de descanso. É uma condição de descanso, é um lugar de descanso, é um estado de descanso. E esse descanso é para nós hoje. Esse descanso ele tem nos dado. E você olha para mim e fala assim, pastor, eu quero chegar nesse descanso, eu preciso. É possível. É possível. Primeiro, porque tudo é possível ao que crê. Segundo, porque o Espírito Santo está em nós exatamente para nos levar para esse lugar de descanso. Quando nós lemos em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, Paulo, quando está falando aos Coríntios a respeito dos dons espirituais, em 1 Coríntios 14, versículo 18, ele começa dizendo assim: dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possam também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Porque está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei o Senhor a este povo. Mas não quiseram ouvir, diz o Senhor. De sorte que línguas são sinais não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os infiéis. Eu quero me atentar aqui no versículo 21, quando ele fala assim: está escrito na lei que por outras línguas ou por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. Ele está falando aqui sobre o dom de línguas. E sobre o dom de línguas, ele fez uma referência ao texto que está em Isaías 28. E eu quero que você vá lá para Isaías 28, para descobrir o que foi que Paulo quis falar. Por que Paulo fez a referência a esse texto de Isaías 28? O que está escrito lá nessa profecia de Isaías tão importante? Acontece que em Isaías 28, no versículo 9, o Espírito Santo fala através dele dizendo assim, 28, 9, a quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Parece as igrejas hoje. Mandamento em cima de mandamento, regra, leis, guarde o sábado, não guarde o sábado, corte o cabelo, não corte o cabelo, vista assim, vista assado, e aquilo que era para ser um descanso se torna uma tortura. Concorda? É uma dificuldade. Então no versículo 11 ele diz: pelo que por lábios estranhos e por outra língua, numa tradução diz, eis que por lábios estranhos e por língua, eis que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas, falará ao Senhor este povo. Pelo que por lábios estranhos e por língua ou por outras línguas, falará ao Senhor a este povo. Versículo 12, a qual disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir.
Por que que a oração em línguas que Paulo falou lá em Coríntios e que foi falado aqui em Isaías 28, ele se refere a descanso? Por uma razão muito simples. Paulo fala que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Quando você ora em línguas, você está trazendo uma edificação espiritual para a sua vida. E o que é a edificação espiritual? A edificação espiritual é você aumentar a condição da criação original dentro de você. Cada vez que você ora em línguas, você está conduzindo, você está sendo levado, você está dando passos em direção ao Éden. Cada vez que você ora em línguas, você está sendo conduzido para o descanso. Por quê? Porque quando você ora em línguas, o seu homem espiritual, ele vai sendo edificado e você está sendo conduzido para uma condição de descanso, para uma condição onde aquilo que é espiritual, onde aquilo que é impossível, onde aquilo que é de Deus vai se fortalecer dentro de você. Onde a sua alma, onde as condições externas, onde as coisas de fora elas não vão fazer efeito. Quando você ora em línguas, você está edificando a casa espiritual dentro de você. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quando você está orando em línguas, você está fazendo fortalezas espirituais dentro de você. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será. Qualquer condição de religiosidade fora de uma prática espiritual, ela é inútil. Por quê? Porque ela é regra sobre regra, regra e mais regra, para que vão e não enxerguem. Mas a prática da oração em línguas, ela traz você para um lugar de descanso. Não para um descanso apenas momentâneo. É uma condição de descanso onde 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. Por quê? Porque nessa condição de descanso, você habitando nessa condição, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansa. Descansar, não por um momento. Para mim não faz diferença no meu coração se eu estou de férias ou se eu estou trabalhando. Eu estou descansado do mesmo jeito. Tem hora que eu acho que eu sou a pessoa mais descansada do mundo. Em várias coisas. Eu procuro trabalhar dentro do meu coração uma condição em que as coisas que acontecem na vida não vão me abalar. Aí você fala assim, porque a sua vida é toda certinha. Não acontece nada de diferente. Não, você nunca teve um estresse na vida. Não tem nada na sua vida que vá... Você tá, sua vida toda regradazinha, toda certinha. Vai. Porque tudo dá certo na sua vida. Nunca quebrou um carro no meio da estrada. Nunca. Porque sua vida toda certinha. Nunca faltou dinheiro na sua conta. Nunca um dinheiro que você tinha que receber, você deixou de receber. Não. Nunca as contas não deram certo. Porque sua vida é toda certinha, todo mundo ao seu redor, age todo mundo em paz com você, ninguém nunca afrontou você. Ninguém nunca fez coisas para você que lhe entristecesse. Ninguém nunca lhe decepcionou. Então a sua vida é toda, eu sou rodeado, eu vivo numa bolha, rodeado de situações de paz e alegria. É? Não. Porque nunca apareceu uma enfermidade na sua vida. Não. A condição de paz, ela não é externa. Não é um momento de descanso. Agora eu estou em paz, está tudo tranquilo, está tudo bem, estou com dinheiro no banco, minhas filhas estão criadas, a condição está boa, estou em paz com a minha esposa, estou bem com meus amigos, está tudo show. E aí pronto, está tudo assim. Estou de boa. Não. Não existe a condição externa. Não existe. Mas aqui dentro, no meu coração, existe uma condição em que eu sei em quem tenho crido. Aqui dentro, no meu coração, existe uma condição em que eu sei que eu estou no descanso. Eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas,
Ele supre todas as minhas necessidades. Aqui dentro do meu coração existe uma condição em que aqueles que me ofendem eu perdoo. Porque eu sei que eu fui perdoado. Aqui dentro do meu coração existe uma condição em que mal nenhum chegará à minha tenda. Aqui dentro do meu coração existe uma condição de que ainda que eu ande por um vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e eu estou contigo. Entenderam? Não tem a ver com aquilo que acontece externamente com você. Tem a ver com o seu coração. Tem a ver com encontrar essa paz, esse lugar de descanso. Essa condição de descanso. E esse lugar de descanso se chama Éden, se chama Jardim de Deus. Deus quer pegar você do mundo da aflição, da tribulação, e transportar para o reino do Filho do seu amor. Deus quer pegar você nesse lugar de dificuldade e transportar para um lugar de paz. Deus quer tirar você desse lugar de agonia e colocar você de volta no Éden e falar: filho, aqui é o lugar que nós temos comunhão, aqui é o lugar de descanso. Filho, aqui é o lugar onde eu tenho tudo sob controle. Na minha presença eu garanto. Fora dela não. Fora dela é por sua conta e risco. Difícil entender isso? Não. Não é difícil. Difícil chegar nesse lugar? Não, não é difícil. Não é difícil orar em línguas. Qualquer pessoa pode orar em línguas, basta que ela creia. Não é difícil buscar a comunhão com Deus. Qualquer pessoa pode escutar do Espírito. Basta que para isso entre no seu quarto, feche a sua porta e busque a presença dele. Ele não está escondido, ele não está distante, ele não é misterioso. Ele não tem dificuldade em se comunicar com você. Ele não é místico. Deus é uma pessoa que ama você e fala assim: eu quero ajudar você com todo o meu poder, com toda a possibilidade. Da minha parte eu estou pronto. E da sua? É assim que funciona. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus falou. Vinde a mim todos que estáis cansados. Eu não quero saber do teu pecado. Não quero saber se você pecou, se você roubou, se você matou, se você se prostituiu, se você é homossexual, se você não é, se você é hétero, se você é isso, aquilo outro, se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, não faz diferença. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está oprimido, venha até mim, porque em mim encontro descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu vou tirar o jugo do diabo e colocar o meu jugo. Eu vou tirar a direção do diabo, a carga do diabo. Eu vou tirar toda a opressão do diabo e vou colocar sobre você a minha direção, a minha palavra, a minha direção. Eu vou conduzir você para o Éden, para o descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o nosso Senhor. Então, queridos, essa é a direção que Deus tem colocado no meu coração. Primeiro eu encontrei um descanso em Deus. Eu encontrei um descanso em Deus. Eu encontrei uma paz que o mundo não pode dar. E essa paz ela é acessível para você. Essa paz ela está disponível para que você possa usufruir dela também. Porque Ele conquistou na cruz. Ele morreu e sofreu para que nós pudéssemos desfrutar desse lugar de descanso. A oração em línguas é a ferramenta que conduz você a esse descanso, que desenvolve essa condição de paz, de descanso dentro do seu coração. Só basta que você creia e coloque em prática. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esta palavra. Nós te louvamos por tua graça em nossas vidas. Nós te louvamos por teu amor infinito. E te agradecemos porque dia após dia nós temos conhecido a tua graça tão maravilhosa.
E temos entrado nesse lugar de descanso, no lugar onde tudo já está feito, no lugar onde o Senhor tem o controle de tudo. Nós podemos simplesmente descansar na Tua presença e desfrutar dela. Eu oro por aqueles que têm escutado essa palavra, que o Senhor revele ao coração deles o Teu amor, a Tua graça infinita, que eles possam mergulhar nas águas do Espírito através da oração em línguas e possam chegar nesse lugar de descanso, nesse lugar que somente o Senhor pode proporcionar, e que os prazeres do mundo não o impeçam de buscar mais e mais da Tua presença. Muito obrigado, Pai. Nós abençoamos cada pessoa que tem estado conosco, escutar essa mensagem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado por você estar conosco, participando desse momento. E até o próximo domingo, em nome de Jesus. Boa noite.